E seguindo aqui, foi realizada ontem à tarde na Câmara Municipal de Juiz de Fora uma audiência pública para poder discutir as condições das penitenciárias da cidade. A nossa equipe acompanhou essa audiência nessa quinta-feira, viu ali os pontos que foram discutidos, estiveram presentes ali, além de pessoas, integrantes da sociedade, também representantes ali da Polícia Penal e de autoridades de Juiz de Fora. Vamos assistir a reportagem. A primeira audiência pública do mês de maio da Câmara de Vereadores foi para discutir assuntos relacionados às atuais condições das penitenciárias de Juiz de Fora. Superlotação, alimentação precária, falta de infraestrutura e carência de assistência médica foram as principais temáticas debatidas na audiência pública aqui no Palácio Barbosa Lima, sede do Poder Legislativo de Juiz de Fora. Luciano é representante do Sindicato dos Policiais Penais da Zona da Mata. O agente comentou sobre as dificuldades enfrentadas atualmente, tanto pelos detentos quanto pelos agentes prisionais. Os servidores sofrem um descaso muito grande do governo do Estado, uma morosidade aí nos investimentos, falta de servidor, péssima alimentação, E, assim, nós queremos aqui expor aqui para a população de Juiz de Fora o tão tenso e tão difícil que está sendo para nós trabalhar no meio de tanta insegurança. Essa representante da OAB e dos Direitos Humanos explicou sobre a importância da audiência pública para que medidas sejam tomadas no intuito de melhorar as condições do sistema prisional juiz-forano. Nós temos hoje uma superlotação na Professor Ariosvaldo Campos Pires, que é a penitenciária de regime fechado, pois todos os presos provisórios do Ceresp foram levados para lá. Então, o pavilhão 3 dessa penitenciária está superlotado. Nós fizemos uma vistoria e as celas onde cabem 6 pessoas tinham 30. E essas celas, as ventanas dessas celas, que é a parte onde entra a ventilação da cela, todas tampadas, foram água caindo, infiltração na cela. E logo depois que nós saímos, nós ficamos sabendo por meio da mídia que foi encontrada uma arma lá e que um preso teria ferido outro. Então, após a gente sair, que a gente já saiu com esse relatório, já fizemos a segunda vistoria esse ano, e nas duas a gente saiu com relatório de violação, a gente constatou que essa arma só poderia ter entrado por dentro, porque por fora a chapa fecha, inclusive não tem a ventilação da cela necessária para aquela quantidade de pessoas. Hoje, o que eu acho que é o mais importante é que a gente saiba quais são as autoridades que a gente pode pedir para que isso mude, porque quase todas são de competência do governo do Estado. Então, assim, o que a gente pede para que as autoridades aqui presentes também ajudem a gente a pressionar o Estado com relação a todas essas irregularidades. O vereador Bejane Júnior foi um dos parlamentares que propuseram a iniciativa. Segundo ele, a convocação da audiência pública é uma maneira de se iniciar uma mudança positiva na dinâmica atual das penitenciárias do município. O preso, muitas das vezes o detento está lá para cumprir uma pena em cima da liberdade dele. Ele não está ali para perder o direito de tomar um banho quente, de comer uma alimentação que não chegue fria, que não chegue estragada. Do mesmo jeito, os agentes prisionais, que muitas das vezes estão ali numa situação de vulnerabilidade psicológica muito grande. Então, a gente quer trazer esse assunto à tona, porque, na realidade, os presos eles acabam pagando uma pena, além daquilo que foi estipulado em sentença para eles. Familiares de detentos também estiveram na audiência e fizeram apelos por melhorias na atenção e nos cuidados aos presos. As mães dos detentos cobram providências por parte das autoridades. O filho meu está preso lá na PGEG, E quando ele foi preso, em 1º de abril de 2022, ele quebrou o joelho, porque os policiais deu 5 tiros nele e o tiro não pegou, mas ele quebrou o joelho. E com isso ele está encarcerado. E eu tenho buscado, saber como ele está. A perna dele está atrofiando. O meu filho está perdendo a perna dentro do sistema prisional. Ele já tem um preso pagando, que eu acho que não tem que judiar. Como? Comida hemofágia, azega, pão hemofágia. Os médicos, meu filho, pediu um atendimento, o médico, perna dele estava muito aberta com machucado, ele foi buscar ele depois de 20, 30 dias. Entendeu? Às vezes a gente paga um remédio, o remédio não entra, não sei o que eles fazem com o remédio.
Você está vendo ali o resultado, né, dessa audiência pública que discutiu esse tema bastante sensível, que é a situação dos presídios, e tem que de fato ser debatido ali, porque você tem a questão dos detentos, com as reclamações que os familiares trazem. A gente faz, né, de maneira frequente aqui reportagens trazendo um pouco dessas denúncias, essas reclamações dos familiares dos presos, falando sobre a qualidade da comida, atendimento de saúde em alguns momentos, também a situação dos policiais penais. Então tudo isso foi debatido para que a unidade prisional, para que o sistema prisional possa cumprir o objetivo para o qual ele foi criado, que não é só de tirar as pessoas de circulação da rua, mas de possibilitar que essas pessoas sejam ressocializadas depois de cumprirem ali a sua pena, depois de cumprir o prazo de detenção que foi estabelecido dentro daquilo que foi determinado pela Justiça. E essa audiência ela acontece, gente, depois de uma semana de um caso envolvendo o presídio aqui de Juiz de Fora. Um preso foi baleado por outro detento na penitenciária. Eu vou conversar ao vivo com o Lucas Peralta, que esteve acompanhando essa audiência e vai aqui trazer mais informações. Falando sobre o episódio, né, Lucas? Na semana passada, uma semana exatamente, a gente estava acompanhando o desdobramento de uma tentativa de homicídio dentro do presídio Ariovaldo Campos Pires, aqui em Juiz de Fora. A entrada de armas, como também de drogas e celulares na unidade prisional. É uma discussão antiga, né? Um tema que sempre aparece, como esses armamentos e esses aparelhos entram dentro das unidades prisionais. Queria pedir inicialmente, Lucas, que você relembrasse para a gente esse caso, né, que aconteceu na semana passada. Bom dia, Boia. Bom dia para vocês que nos acompanham aqui no jornalismo da TV Alterosa. Pois é, Boia, hoje, dia 5 de maio, faz uma semana que um detento de 39 anos foi baleado na perna dentro da penitenciária Ariovaldo Campos Pires. E aí fica essa discussão sobre os materiais que estão entrando dentro das penitenciárias aqui em Juiz de Fora, armas, celulares. Isso gera muita repercussão, esse assunto é sério, por isso que a gente, na semana passada, trouxe essa reportagem e nós estivemos também na audiência pública que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. O detento de 39 anos que foi baleado na perna por um outro detento dentro da cela, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico, né, sem gravidade, sem risco de morte, passa bem, inclusive, mas a discussão que fica é de que forma, né, que essa arma teria chegado lá dentro a ponto de acontecer essa tentativa de homicídio dentro da cela do próprio presídio. Nessa audiência de ontem, Boia, outras demandas também foram levantadas, diversos órgãos estiveram presentes, bem como familiares destes detentos, cobrando melhorias, e os servidores também. Eu te conversei com um representante do Sindicato dos Policiais Penais, que reclamaram muito sobre a estrutura que é oferecida aos servidores, além da sobrecarga de trabalho. E aí diversos assuntos foram pauta, como a questão da superlotação, a alimentação precária, essa carência de assistência médica aos detentos, bem como falta de infraestrutura. Esse é um assunto que vem gerando muito debate e isso foi pauta nessa primeira audiência pública agora do mês de maio, que aconteceu na sede da Câmara Legislativa dos Vereadores aqui de Juiz de Fora, o Palácio Barbosa Lima. Com certeza. Enquanto o Lucas trazia, né, reforçando ali o que foi discutido na audiência pública, né, a gente estava acompanhando ali as imagens da reportagem que foi feita pela nossa equipe. Né, o Lucas também trouxe algumas informações em relação a essa tentativa de assassinato que aconteceu dentro da unidade prisional e que também foi ali também tema discutido dentro da audiência pública. Inclusive, isso demandou um trabalho ali de quase 3 dias, né, Lucas? Porque o fato aconteceu na sexta-feira, desde então o presídio ficou sobre uma revista. Exato. Veio ali grupamentos de elite da Polícia Penal para poder fazer esse trabalho dentro da unidade prisional aqui de Juiz de Fora. A revista foi concluída na segunda-feira e a gente está esperando ali a resposta da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais em relação a essa revista. E, Lucas, sobre o episódio como um todo, né, a tentativa de homicídio, todos os questionamentos, a Secretaria de Justiça do Estado chegou a enviar para a gente algum posicionamento? Bom, são duas situações diferentes aqui, né, Boia? Sobre essa questão dessa tentativa de homicídio que aconteceu no último dia 28, sim, a Sejusp prestou esclarecimentos e disse que o sistema prisional passaria por revistas, né, não só por parte dos policiais penais, mas também de um grupamento especializado que foi acionado. Eles se deslocaram de Belo Horizonte para cá para fazer esse trabalho de revista e apurar melhor esse caso. Quanto às questões das demandas que foram levantadas ontem nessa audiência pública que aconteceu aqui no Legislativo Municipal de Juiz de Fora, nós chegamos a encaminhar um e-mail, tentamos contato com a Sejusp, mas até o momento
não tivemos resposta, Boia. Tá certo, então, obrigado, Lucas. A gente vai continuar acompanhando ali, assim que nós formos atualizados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a gente volta a falar desse assunto importante. Obrigado, meu parceiro, aí pelas informações.